A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo com todos os irmãos e irmãs, povo de Deus em isolamento social. Quero saudar vocês todos com as palavras de 1 Pedro 2, versículo 9, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos e irmãs, caros ouvintes, o texto é de Romanos capítulo 16, que fala sobre a igreja em nossas casas. E o título da nossa reflexão aqui é: como vai a igreja que está na sua casa? Como é que está essa igreja aí na sua casa, onde você é sacerdote, onde você, irmã, é sacerdotisa? E nós queremos pensar um pouquinho aqui na palavra de Deus sobre a questão da casa. É interessante já sublinhar logo que a casa, ela foi instituída muito antes do templo. A casa, a instituição do casamento, a instituição do lar, vem de tempos imemoriais. Não? Templo é um negócio muito mais recente. No Antigo Testamento, os enviados de Deus foram recebidos nas casas dos patriarcas, como, por exemplo, nas casas de Abraão e Ló. São dois momentos interessantes em que os mensageiros de Deus chegaram lá. Casa é um negócio muito importante. A palavra casa aparece mais de 1.800 vezes na Bíblia. Então, se ela aparece mais de 1.800 vezes, é porque era importante. As famílias eram grandes, com filhos, noras, genros, netos, empregados e outras pessoas. Eram enormes as famílias. Importantes eventos ocorreram nas casas. Você veja que a instituição da Páscoa, onde é que ela aconteceu? Não foi num templo. Foi em cada casa, em cada família judia. Aconteceu o sacrifício do cordeiro, né? A morte do cordeiro e a celebração da Páscoa. Esta celebração tão importante na humanidade cristã e judaica ocorreu numa casa. A comunicação do nascimento de Jesus e a celebração da Santa Ceia do Senhor não foi no templo também. Foi em casas, em lugares bem diferentes. Deus, ao criar Adão e Eva, os colocou numa casa, num lar. Davi foi ungido rei de Israel na casa do seu pai. Não houve uma celebração num templo. Houve uma celebração no meio de uma família, dentro de uma casa. A Bíblia nos mostra Deus focado na família. Deus tem um interesse extraordinário com a família. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lembra de Noé? Noé foi salvo, ele, a esposa, as filhas e os genros, a família toda. Então, a família é importante, e a família está dentro de uma casa. Então, Deus está focado na família, Deus está focado na casa. O ministério de Jesus, o ministério de Jesus, a casa era o local predileto para a celebração de casamento. Lembra que o primeiro milagre que Jesus fez, onde que ele aconteceu? Numa casa, transformando a água em vinho, numa casa. Pregação de Jesus, as pregações de Jesus ocorriam nas casas, os ensinos da palavra de Deus nas casas, celebração da Eucaristia, a cura de doentes,
a cura de enfermos, orientações, aconselhamentos. Jesus estava sempre nas casas de pessoas que eram crentes e na casa de pessoas que não eram crentes, mas Jesus estava lá. Nas celebrações domésticas, os expatriados, os desenraizados, forasteiros, empregados e servos, durante o Império Romano, eles encontravam nas casas a solidariedade, o respeito, o acolhimento, superando as barreiras sexistas, as barreiras racistas, as barreiras econômicas, as barreiras sociais. Tudo isso era quebrado quando o povo se reunia nas casas para pregar a palavra, para agradecer a Deus, para fazer o nome do Senhor conhecido. Eram lugares, as casas, lugares de recomeços para muitos homens e mulheres, para súditos, para estrangeiros, residentes, para funcionários do Império Romano. Essas pessoas, a maioria pobre, mas havia também ricos, tesoureiros de cidades, por exemplo, oficiais romanos. Eles ouviam a palavra nas casas, nas igrejas domésticas. Isso que está acontecendo agora. A palavra sendo pregada em muitas casas. O apóstolo Paulo multiplicou exponencialmente o número de igrejas domésticas em toda a bacia do Mediterrâneo, em todo o Império Romano. Eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que os primeiros 50 anos do cristianismo foram os anos mais promissores do Evangelho. Foi nessa época que a igreja mais cresceu na história. Por quê? O cristianismo não tinha templos, não tinha patrimônios, não tinha hierarquias, não tinha contas bancárias, tinha muitas igrejas e não tinha templos. Quero que você observe isso. Tinha muitas igrejas e não tinha templos. Hoje, nós temos muitos templos e poucas igrejas. Mas já começa a mudar. Quando a gente não muda, Deus permite a tragédia para mudar o rumo da igreja. Deus permite que os ventos soprem de maneira que nos empurrem para a direção certa. É o que está ocorrendo agora. Templos vazios e fechados. Aliás, quero dizer para vocês que Deus nunca quis templo. Templo foi uma ideia de Davi, do rei Davi, para imitar os demais povos com os seus deuses. Deus diz, esse templo que você quer construir, Deus não disse que era o templo que ele queria. Por quê, irmãos? Porque o templo é imóvel, é o lugar de hierarquia, o templo é o lugar de poder. Deus sempre preferiu o tabernáculo. Aliás, Deus deu a planta do tabernáculo. Deus detalhou a construção do tabernáculo. Deus deu o detalhamento do material do tabernáculo. Por que o tabernáculo? Porque o tabernáculo é desmontável e transportado. O tabernáculo está relacionado com a igreja, que é peregrina e forasteira. É um povo estrangeiro nesta terra, são caminhantes em direção à terra prometida. Então, o tabernáculo tem a ver com a igreja que caminha. Somos caminhantes em direção ao novo céu e à nova terra. Então, o tabernáculo é um propósito de Deus.
E a igreja hoje, a igreja está servindo a Deus como tabernáculo nos lares dos irmãos e das irmãs. Então, voltando aos templos vazios, enquanto os hospitais e presídios estão com lotação máxima. Que coisa difícil de entender, né, irmãos? Os templos vazios e os hospitais, os presídios estão cheios. Templos vazios com crescimento enorme do número de igrejas domésticas. Eu nunca preguei para tantas pessoas ao mesmo tempo, em vários lugares, inclusive fora do Brasil. Primeira vez. Por quê? Porque Deus movimenta as águas. Deus remove os obstáculos e aquelas coisas que a gente tem dificuldade em remover, Deus vem remover para a gente. Então, muitas igrejas reunidas fora dos templos. Isso significa a vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo isso. É a tragédia nos empurrando para Deus. E alguém me perguntou assim, pastor, é o fim do mundo? Não, não acredito que é o fim do mundo, não. Pode ser o fim das oportunidades para quem perdeu as oportunidades. Pode ser o fim do mundo para quem não se cuidar. Embora tenham morrido muitas pessoas inocentes, mas para as pessoas que estão preocupadas com a escatologia, com o fim do mundo, com o pânico, com o medo, eu diria que não. Porém, pode ser o fim do mundo se você não usar máscara, se você não lavar as mãos com sabão e água diariamente, constantemente, se você não tiver cuidado com os sapatos ao chegar em casa, não trocar de roupa, se você ficar andando aí pela rua, de repente pode ser o fim do mundo para você. Mas não o fim da humanidade, esse momento que a gente vive. Pedro diz que nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Essa função pressupõe o altar. E aí começa a mexer com a gente. Porque nós temos que pensar no altar. E aí vem a pergunta, como estão os altares em nossas casas? Como estão os altares em nossas casas? Altar é lugar de intercessão. É lugar de sacrifício. É lugar, às vezes, de dor, às vezes de sofrimento pela perda do outro. O altar me leva como sacerdote e a irmã como sacerdotisa a suplicar e implorar a Deus. E eu tenho a consciência de que eu sou parte do outro, que eu sou submisso a Deus, que eu faço parte da totalidade. Mas, irmãos e irmãs, amados do Senhor, eu acredito que muitos altares estão empoeirados, com teias de aranha, com cinzas do passado. Está chegando o momento de você tirar a cinza, limpar o altar e botar lenha no altar e acender o fogo no altar do seu lar. Altar desativado é lugar de aparência. Altar desativado é decoração e significa religiosidade sem Deus. Altar desativado tem o nome de Deus, mas não tem a presença de Deus. Fala de Deus, mas Deus não fala nele. Então, em nome de Jesus, vamos levantar os altares em nossas casas. Levante o altar da sua casa,
limpe-o e acenda o fogo nele para o sacrifício. A palavra de Deus diz em Levíticos 6:9, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Está desativado, irmãos? Então agora vamos cuidar do altar. Vamos levantar o altar. Vamos colocar lenha. Vamos colocar fogo nesse altar. O altar do sacrifício, o altar da súplica de você como sacerdote e sacerdotisa, o lugar da lareira, do fogo, do acolhimento, o lugar do sacrifício. É para isso que Deus está nos chamando nesse tempo de igrejas domésticas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, rogamos que o Senhor possa acender o fogo na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada lar. Que os altares sejam erguidos novamente, Senhor, e que neles exista fogo, fogo da Tua graça, lugar de sacrifício e de súplica, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês todos, agora e para todos sempre. Amém.